Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos tratar dos cálculos geodésicos executados em planilhas do Excel. Até a década de 70, final dos anos 80, os cálculos geodésicos eram feitos em planilhas utilizando tabelas pré-calculadas, que no Brasil, até os anos 60, utilizava o datum córrego alegre do elipsoide internacional de Rayford. A partir daí foi criado o datum SAD69, South American Datum, ou SHA, utilizando o elipsoide UGGI 1967. No entanto, as tabelas existentes eram para o elipsoide anterior. Num trabalho acadêmico, nós aprimoramos as fórmulas matemáticas, ampliando o número de termos no desenvolvimento em série do binômio de Newton, que calculava o raio da seção meridiana e demais fórmulas. Ampliamos de 5 para 10 termos e obtivemos uma precisão na faixa de 1 a 2 milímetros. Bem, logo em seguida vieram as calculadoras programáveis, a HP 97, a calculadora da Texas Instruments, a TI 49, a TI 50, né? E a partir daí a HP 49, a 50G. Bom, atualmente todo esse cálculo é informatizado. No entanto, para um cálculo rápido, nós podemos utilizar as planilhas do Excel. Essas planilhas foram desenvolvidas para o ensino de geodésia na Universidade do Extremo Sul Catarinense, curso de Engenharia de Agrimensura, onde lecionei essa disciplina por 39 anos. Então, nós vamos mostrar 24 planilhas que, no conjunto, executam todos os cálculos geodésicos. Acompanha as planilhas o manual, um manual para cada planilha, com exemplos elucidativos. Se alguém estiver interessado em ter essas planilhas, basta entrar no site da revista Mira, www.amiranet.com.br, e adquiri-las. No final, nós temos estampado o endereço eletrônico para aquisição destas planilhas. Nós vamos mostrar um manual e, na sequência, as planilhas. Vamos abrir os manuais. Então nós temos um manual para cada planilha. Vamos, por exemplo, tomar a planilha número 1, que efetua a transformação de coordenadas geodésicas em coordenadas planas no sistema UTM. Então aqui nós temos manual bem elucidativo, né? Então, item 1, escolha o datum, clique na célula 2, em todas as planilhas tem essa célula, em seguida clique na seta lateral da mesma célula para escolher o datum.
aí basta selecionar o datum. Digite o meridiano central do fuso UTM com o sinal negativo, por se tratar de longitude a oeste de Greenwich. Digite as coordenadas dos pontos em grau, minutos e segundos, ou em grau decimal. Como se trata de uma planilha do Excel, nós podemos entrar com os dados em forma de arquivo TXT. Podemos ter também a opção de copiar e colar, ou mesmo Ctrl+C e Ctrl+V. Nós vamos selecionar a primeira linha, a partir da coluna M, até o final e arrastar a barra de fórmulas, né? Para novo cálculo, nós temos que manter, no mínimo, a primeira linha, que contém a barra de fórmulas. Se, por engano, deletar essa linha, nós temos que instalar novamente a planilha. A planilha foi desenvolvida para os dados SAD69, Sirgas 2000 e o antigo dato utilizado no Brasil, que é o córrego Alegre. A planilha funciona a partir da versão Excel 2003. Né? Então nós temos algumas observações em cada manual, principalmente no que se refere ao meridiano central. Então, no caso do sistema de coordenadas planas UTM, nós temos fuso de 6 graus. Então, no Brasil, nós temos o fuso 39 no Nordeste, depois nós temos o 45, 51, 57 e o 63 no extremo oeste do Brasil. Nós temos que entrar com sinal negativo por ser longitude oeste de Greenwich. Então, cada planilha é acompanhada do seu respectivo manual. Tá? O primeiro grupo de planilhas. Neste grupo, nós temos a transformação de coordenadas geodésicas sexagesimais, latitude, longitude, em coordenadas planas nos sistemas UTM, Universal Transversa de Mercator, RTM, Regional Transversa de Mercator, e LTM, Local Transversa de Mercator, respectivamente as planilhas 1, 2 e 3. Planilha número 1. Transformação de coordenadas geodésicas, latitude e longitude, em coordenadas planas UTM. Na lateral esquerda, nós temos a configuração do datum e do meridiano central. Então, para configurar o datum, basta clicar em cima, aparece uma seta lateral, nós clicamos em cima da seta e escolhemos o datum. Por exemplo, SAD69, escolhemos SAD69. Tá? Nesta tela, aparecem os parâmetros do elipsoide UGGI 67, os raios equatorial e polar. E introduzimos o meridiano central com o sinal negativo, por se tratar de longitude a oeste de Greenwich. Na sequência, nós introduzimos a latitude e a longitude nas diversas modalidades. Nós podemos digitar grau, minutos e segundos, nós podemos digitar em decimal de grau, nós podemos importar um arquivo TXT, ou podemos copiar e colar, ou Ctrl+C e Ctrl+V. Né? Então, no caso da latitude, nós temos no Brasil latitude positiva, no extremo norte do país, no Amapá, Roraima, o restante é negativa. Então nós aqui introduzimos a latitude, automaticamente a planilha calcula em decimal de grau, introduzimos a longitude, grau, minutos e segundo,
da mesma forma, transforma em decimal de grau, tá? E no final nós temos o resultado. Por se tratar de um material didático utilizado para o ensino, nós deixamos aqui os cálculos intermediários, né, que auxilia muito os alunos na interpretação da planilha e para os programadores, né? Mas o que interessa é o resultado final. Então, as coordenadas geodésicas conduzem a essas coordenadas planas no sistema UTM, né? Então, esta é a planilha número 1. Né? A planilha número 2 vai efetuar a transformação das coordenadas geodésicas latitude e longitude em coordenadas planas RTM. Da mesma forma que a planilha anterior, nós configuramos o datum, clicando em cima, depois na seta lateral e escolhendo o datum. Né? Introduzimos o meridiano central. Agora sim, no sistema de coordenadas planas RTM, o meridiano central é os números ímpares, porque são fusos de 2 graus. Então, o E0 e 2 é 1, 48 e 50 é 49. Esse é o meridiano central. Introduzimos, da mesma forma que a planilha anterior, as coordenadas latitude e longitude em grau, minuto, segundo ou em decimal de grau, e temos no final da planilha as coordenadas planas RTM. Né? A planilha número 3, né? A planilha número 3 vai efetuar a transformação das coordenadas geodésicas latitude e longitude em coordenadas planas LTM, local transversa de Mercator. Né? Da mesma forma que as planilhas anteriores, nós configuramos o datum e introduzimos aqui o meridiano central. Lembrando que no sistema LTM o fuso é de apenas 1 grau e o meridiano central é a metade. Então nós introduzimos aqui 50,5, que corresponde a 50 graus e 30 minutos. Nessa forma, 50,5, com o sinal negativo. Entramos com as coordenadas latitude e longitude em grau, minuto, segundo ou decimal de grau e obtemos no final as respectivas coordenadas planas LTM. O segundo grupo de planilhas vai efetuar a transformação das coordenadas planas em coordenadas geodésicas latitude e longitude. Então, a planilha número 4, ela vai transformar as coordenadas planas UTM em coordenadas geodésicas latitude e longitude. Da mesma forma, nós configuramos o datum, o meridiano central, agora sim no sistema UTM, colocamos as coordenadas planas UTM, abscissa e ordenada, repetindo, pode ser com importação de arquivo, né? Ou Ctrl+C e Ctrl+V ou colar e copiar. Nesse caso aqui, nós temos que indicar o hemisfério da latitude, né? E no final, nós temos então as respectivas coordenadas geodésicas sexagesimais, latitude e longitude, no formato decimal de grau, grau, minuto, segundo, tanto para a latitude como para a longitude. A planilha número 5 deste grupo vai efetuar a transformação
das coordenadas planas RTM em coordenadas geodésicas, latitude e longitude, né? Da mesma forma que nas planilhas anteriores, configuramos o datum, introduzimos o meridiano central, né, do sistema RTM. As coordenadas agora são X e Y, né? A X é a abscissa, o Y é a ordenada. O hemisfério da latitude, e no final nós temos então a apresentação das coordenadas geodésicas, latitude e longitude, no formato grau decimal e grau minutos e segundo. A planilha número 6 vai efetuar a transformação das coordenadas planas LTM em coordenadas geodésicas, latitude e longitude. Efetuamos a configuração e colocamos aqui o meridiano central do sistema LTM. Lembram que o sistema LTM é de 1 grau. Então o meridiano central é a metade, 49,5 graus, que corresponde a 49 graus e 30 minutos. Introduzimos as coordenadas planas LTM com o respectivo hemisfério e obtemos no final as coordenadas geodésicas, latitude e longitude, no formato grau decimal e grau minuto e segundo. O próximo grupo, nós vamos transformar as coordenadas UTM em planas LTM de forma direta, ou seja, alguém tem um arquivo de coordenadas planas UTM e quer obter as coordenadas planas LTM, né? Então nós temos aqui um diferencial onde precisamos introduzir os dois meridianos centrais do sistema UTM e do sistema LTM, da localização dos pontos, né? Colocamos aqui as coordenadas planas UTM, né? Abscissa E, coordenada N e o hemisfério, e obtemos as coordenadas LTM. Nesse caso aqui, os cálculos auxiliares ficaram depois, né? Mas se alguém tiver interesse em ocultar os cálculos auxiliares, pode deixar apenas os dados de entrada e os dados de saída. Agora, para o ensino da geodésia é necessário que fiquem os cálculos intermediários, né? A próxima planilha desse grupo vai efetuar a transformação direta das coordenadas planas LTM em coordenadas planas UTM, né? Da mesma forma, nós temos que introduzir os dois meridianos centrais do sistema UTM e do sistema LTM. Agora sim, introduzimos as coordenadas planas LTM e o respectivo hemisfério e obtemos as coordenadas planas UTM. Nesse caso, é necessário obter as coordenadas geodésicas. Então, como funciona a planilha? Nós temos as coordenadas planas UTM, transforma as coordenadas em latitude e longitude, e através das coordenadas longitude e longitude é feita a transformação para coordenadas planas UTM. No próximo grupo, as planilhas 9 e 10 vão efetuar o cálculo da convergência meridiana. A planilha número 9 calcula a convergência meridiana a partir das coordenadas geodésicas, latitude e longitude. Então aqui nós temos as coordenadas latitude e longitude, né? Meridiano central. Introduzimos
as coordenadas em grau, minuto, segundo ou decimal de grau, tá? E obtemos a respectiva convergência meridiana, tá? Em forma decimal de grau ou grau, minuto, segundo. Lembrando que a convergência meridiana é o ângulo formado entre o norte verdadeiro, norte geográfico, e o norte de quadrícula. A planilha número 10 efetua o cálculo da convergência meridiana a partir das coordenadas planas do TM. Então, introduzimos o meridiano central, né? Introduzimos as coordenadas planas do TM, o hemisfério, e obtemos a convergência meridiana, também no formato grau, minuto, segundo e no formato decimal de grau, com o respectivo sinal. A próxima planilha, né, ela efetua o transporte de coordenadas planas UTM. Nesse grupo, nós temos também o transporte de coordenadas geodésicas, latitude e longitude, né? Antes da técnica GNSS, antes dos anos 80, né, era muito comum elaborar o transporte de coordenadas UTM com poligonais eletrônicas, né? Na época, medido com telurômetro, que era um equipamento que media por onda de rádio e tinha um alcance de 30 a 60 quilômetros, né? Ou os antigos medidores eletrônicos, chamados de distanciômetros, né? Com a chegada da técnica GNSS, esse trabalho praticamente não é mais executado. Ao invés de efetuar o transporte de coordenadas por poligonal, que demandaria um certo tempo, digamos, transportar as coordenadas de um ponto para outro numa distância de 30 a 40 quilômetros, nós levaríamos alguns dias, né, ou semanas. E hoje a gente pode fazer isso aí num dia só. Então, na época não tinha essa técnica GNSS, então tinha que ser por poligonal eletrônica. Então aqui nós entramos com o elipsoide, podemos configurar o elipsoide, né, da mesma forma que as planilhas anteriores, né, e entramos com os dados de campo, né. Então aqui nós temos os dados da estação, né, a ré e o ponto visado. Aí nós temos as coordenadas da estação, a ordenada N, a abscissa E e a altitude H. E temos as coordenadas da ré, né, a abscissa E, a ordenada N e a altitude H, né. Nós colocamos o ângulo horizontal, aqui já é a média, né? Nesse tipo de trabalho, nós usamos série de observações, conforme a necessidade de precisão, né? Então, no mínimo 2 séries. Isso aqui já é a média do ângulo, né? Então, o ângulo, grau, minuto, segundo, a respectiva decimal, né, no formato decimal, a distância zenital lida. A distância zenital é o ângulo vertical, o nome técnico é distância zenital, lida no campo, grau, minuto, segundo, a respectivo valor em decimal. Nós temos a distância inclinada da vante, a altura do instrumento no ponto A, a altura do prisma no ponto A e a distância zenital lida ré, ou seja, a distância lida no ponto da frente para a estação anterior, né? Em graus, minuto, segundo e decimal, a distância inclinada da ré, a altura do instrumento no ponto B, a altura do prisma no ponto B e aqui
todos os cálculos efetuados, né? Então aqui nós temos a redução das distâncias zenitais, o cálculo da distância horizontal. Essa distância horizontal já é precisa, já é a distância calculada geodésica, ou seja, é a distância horizontal calculada levando em consideração a curvatura, efeito da curvatura terrestre. Aqui também é a diferença de altitude, levando em consideração o efeito da curvatura terrestre num ângulo central que a gente denomina de convergência das distâncias nadirais. É esse ângulo muito pequeno lá no centro da Terra que ocasiona um erro. Então nós temos que fazer dessa forma. Aqui nós temos os diversos elementos do cálculo, né? E culminando com as coordenadas planas UTM do vértice da frente, ou do vértice vante, né? Passando por todas as etapas. Aqui nós temos as reduções angulares da ré, as reduções angulares da vante, né? Aqui o cálculo do raio médio necessário para fazer o cálculo das reduções angulares. Aqui o azimute definitivo, né? Anteriormente nós tínhamos a distância plana calculada através do coeficiente K, né? Então, com a distância plana e azimuth plano e as coordenadas do ponto, nós calculamos as coordenadas do ponto da frente, né? Bem, se quiserem continuar a poligonal para os próximos pontos, é só vir da sequência, né? Então aqui nós temos a estação V1, fez ré no MS e visou o vértice 2. Depois, o vértice 2 fez ré no V1 e visou o vértice 3, né? Esse trabalho aqui foi uma poligonal feita na região de Criciúma, amarrando dois vértices da triangulação clássica, né? Feito pelos alunos da disciplina de Geodésia do curso de Engenharia de Agrimensura da Unesc em Criciúma. A próxima planilha desse grupo, ela efetua o transporte de coordenadas geodésicas, latitude e longitude, que é muito pouco utilizado, né? Então aqui nós temos as coordenadas latitude e longitude do ponto, né? Nesse caso não há nenhuma configuração a fazer, a não ser o datum, né? Então nós temos aqui as coordenadas latitude e longitude do vértice. Nós temos o azimuth, esse azimuth é o azimuth geográfico, e nós temos a distância elipsóidica, a distância na superfície do elipsóidica. Com esses dados, nós efetuamos o transporte de coordenadas latitude e longitude para o ponto B, né? Aqui nós temos a latitude e inicialmente nós tínhamos a longitude. Então, esse tipo de cálculo não é mais feito. No passado, um pouco distante, era feito esse cálculo para transposição de fuso, né? Então nós estávamos na borda do fuso e passamos com a poligonal no sistema UTM de um fuso para o outro. Então passa as coordenadas de um meridiano central para outro meridiano central. Então, antes do final do fuso, na linha anterior, nós transformávamos as coordenadas planas UTM em coordenadas latitude e longitude referente a esse fuso, fazíamos o transporte das coordenadas latitude e longitude para o fuso seguinte, transformava para coordenadas planas e retornava para o cálculo da poligonal. Hoje não se faz mais isso. O próximo grupo, as planilhas 13 e 14, efetuam os cálculos dos azimuth e distâncias. A primeira planilha
a número 13, efetua o cálculo dos lados de azimuth a partir das coordenadas latitude e longitude. Esse também é um cálculo muito pouco utilizado. Na época, lá nos anos 70, quando não tinha o GPS na aviação, era feito esse cálculo para determinar o azimuth e a distância para plano de voo. Então o piloto precisava ter o azimuth para colocar na aeronave e ir de um aeroporto para uma outra cidade, né? A planilha seguinte, que é a número 14, ela efetua o cálculo a partir das coordenadas plana UTM. Então, nós temos 2 pontos, as respectivas coordenadas planas UTM, abscissa E e a ordenada N, né? E a partir de 2 vértices, nós calculamos o azimuth e a distância, tá? A distância é elipsóidica e o azimuth é geodésico, em relação ao norte geográfico, tá? No próximo grupo, nós temos a transformação de coordenadas UTM em diversos dados, né? Então é muito útil esse aplicativo, essa planilha, porque nós podemos ter um levantamento anterior, por exemplo, no SAD 69, e queremos transformar essas coordenadas planos UTM para o SIRGAS 2000. Então, é através dessa planilha que efetuamos esse cálculo. Há 2 configurações. A primeira, nós configuramos o datum de saída. Aqui houve uma colocação do SAD 6996. São as coordenadas anterior a 96, já que em 1996 houve um ajustamento das coordenadas, né? Então, selecionamos o SAD 69 e queremos obter as coordenadas do UTM do SIRGAS 2000, né? Feito isso, nós introduzimos as coordenadas no sistema existente, no caso SAD 69, abscissa, a ordenada e a altitude e o hemisfério, tá? E vamos obter as coordenadas planas UTM no SIRGAS 2000. Então isso aí é muito comum em trabalhos antigos, principalmente na questão de georreferenciamento de imóveis rurais ou trabalhos antigos no sistema SAD 69 para atualizar no sistema SIRGAS 2000. Então essa é a planilha número 15. A planilha número 16. A planilha número 16. A planilha número 16 efetua o cálculo a partir das coordenadas geodésicas. Nós temos a planilha número 18, que efetua o cálculo de todos os elementos do elipsoide. Essa planilha ela é de cunho mais didático, né? E efetua o cálculo de todos os elementos para um determinado elipsoide. Então aqui nós temos o SIRGAS 2000, né? Podemos colocar o meridiano central e colocamos 2 pontos, né? Já que ele vai calcular a distância de azimuth também, e vamos calcular todos os elementos do elipsoide. Então aqui na ordem a grande normal, a pequena normal, o raio da seção meridiana, o raio médio, o raio do paralelo,
o raio vetor, né, que é necessário para calcular a altura elipsoidal, o raio de seção oblíqua, o raio geográfico, que ele é padrão para o elipsoide, as latitudes geocêntrica, latitude reduzida, coeficiente de escala, a convergência meridiana, o coeficiente KR, que é muito utilizado lá no CICAD em Brasília, que é o coeficiente que transforma a distância horizontal local em distância plana UTM direto, sem passar pela distância na superfície do geóide e no elipsoide. E todos os coeficientes geodésicos. Né? As distâncias, né? Nós temos aqui todas as distâncias, a distância plana, a distância no elipsoide, a distância no horizonte, e a distância inclinada. Então é que nós temos todas as distâncias. E temos também o cálculo do arco da linha meridiana, o arco do paralelo, né, formando um quadrilátero com os pontos em diagonal, e o cálculo da área desta figura. Né? Então, pegando os dois pontos como diagonal, cria um retângulo, e nós temos a área deste retângulo. A planilha número 19 efetua o transporte de altitude ortométrica pelo método das diferenças de ondulações geoidais. Então, nós ocupamos um RN de altitude conhecida, efetuamos o rastreio, obtemos a altura elipsoidal, né? E através dessa técnica nós transportamos a altitude ortométrica de um RN para um ponto. É uma técnica recente que é aceita por alguns órgãos, por exemplo, a ANEEL, projetos de usinas hidrelétricas, PCHs, no caso de rodovias, ferrovias, em substituição ao nivelamento geométrico. Numa grande distância, o erro é muito grande, né? E nesse método nós conseguimos uma melhor precisão. Nós temos aqui as planilhas 20 e 21 que efetuam a transformação de distâncias, né? Então, a 20 transforma a distância horizontal em distância plana UTM, né? É o que deixa muita gente na dúvida. Ou seja, dois pontos de coordenadas plana UTM, o cálculo conduz à distância plana. E o profissional vai lá e coloca a estação total e média à distância horizontal. E vai dar uma diferença, né? Essa diferença é que a distância plana ela é projetada, a distância horizontal é medida. Então aqui nós temos um cálculo onde a gente obtém a latitude e longitude média do ponto e a altitude, introduz a distância horizontal, que foi medida com a estação total, e ela vai dar a distância plana calculada, né? Então é muito comum os profissionais terem dúvida nessa questão de distâncias, e aqui é uma forma de mostrar a diferença entre as duas distâncias, a distância plana UTM e a distância horizontal local. A planilha número 21 efetua o cálculo da distância, só que agora a recíproca, né? Entra com a distância plana, UTM, né, calculada, e obtém aqui a distância plana e obtém a distância horizontal, né, medida no campo, né? A planilha número 22 e 23 efetuam a transformação das coordenadas cartesianas geocêntricas, né,
Então nós temos aqui as coordenadas cartesianas geocêntricas de um determinado ponto, né? X, Y, Z, e queremos as coordenadas geodésicas, latitude, longitude e altitude, né? Então, quem gera um relatório GNSS de um rastreio, automaticamente já vai sair as coordenadas planas e as coordenadas geodésicas, latitude e longitude, né? A planilha número 23, ela efetua o cálculo contrário, ou seja, entra com a latitude e longitude para obter as coordenadas cartesianas X, Y e Z. Então, a planilha número 24 é a didática, é para ensino, né? A planilha número 24, ela toma um ponto na superfície do elipsoide, aí no caso não seria uma linha, seria um ponto, né? E se obtém todas as constantes, né? Todos os elementos do elipsoide, né? Então é só entrar com o elipsoide e nós temos todos os elementos desse elipsoide, inclusive no final a transformação para coordenadas latitude e longitude. Então essa planilha é apenas para uso didático em sala de aula. Bem, então este é um conjunto de planilhas que foram desenvolvidas para o ensino, né? E o conjunto está disponível no site da revista Amira, www.amiranet.com.br, para aquisição, né? Ela não tem chave virtual, né? Nem chave física, e adquirindo a planilha pode instalar em diversos computadores, né? No final desta videoaula tem um endereço eletrônico de como obter estas planilhas. Agradecemos a audiência desta videoaula. Se gostaram, acionem ali a joinha e se inscrevam no canal para obterem notificações das próximas videoaulas.